Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Está no ar mais um programa Na Contramão. E vamos continuar os estudos no Evangelho de João. Nós chegamos agora ao capítulo 11 e nós já estudamos mais da metade desse capítulo. Semana passada nós falamos da ressurreição de Lázaro, um acontecimento importante, muito interessante. E hoje nós vamos continuar falando sobre a ressurreição de Lázaro e vamos falar também sobre novos corpos que teremos, como será a ressurreição, para que serviu a morte e a ressurreição de Jesus e tantas outras doutrinas importantes para o nosso conhecimento como vida cristã. E nós falamos sobre a ressurreição de Lázaro, que foi dos versículos 1 até o 44 do Evangelho de João. E hoje nós vamos relembrar um pouco sobre a ressurreição de Lázaro e vamos falar no que aconteceu posteriormente a esse assunto. Então pega a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 11, vamos ler dos versículos 41 até o 57, dividido em 3 partes, e vamos fazer os comentários. Eu sou o Alisson Dias, sou do interior do estado de São Paulo, aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Tenho grande alegria de estar nessa parceria aí com a Kadosh Web Rádio para poder pregar o evangelho verdadeiro, sem contaminação. Então, se você já estiver preparado, vamos fazer uma leitura dos versículos 41 até o 46. Vamos lá. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Então, como nós já estudamos semana passada, o caso de Lázaro, que estava doente, foram avisar Jesus para que Jesus realizasse nele uma cura. Jesus se demorou por 2 dias para depois realizar essa cura em Lázaro, Mas, na verdade, não teve cura, porque Lázaro, depois desses 2 dias, ele morreu. Ele morreu e foi sepultado da forma tradicional judaica, que é passar ungüentos, ervas aromáticas no corpo e enrolar em faixas. E ele foi enfaixado e foi enterrado. Jesus, ele chega e as pessoas se lamentam de que se Jesus tivesse chegado a tempo, Lázaro não teria morrido. E Jesus pede, no versículo 41, que tirem a pedra, Então, tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. E Jesus agradece porque Deus ia operar aquele milagre tão grandioso para que o seu nome fosse glorificado, para que as pessoas viessem a crer em Jesus, E também Jesus se alegrou porque
gostava, tinha muito amor por Lázaro. No versículo 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Então, Jesus, ele pediu ajuda daquelas pessoas para que removessem aquela pedra, era uma pedra redonda, que eles colocavam para tapar ali aquele entalhe na montanha, que era uma caverna que era feita ali, para que fosse sepultado, e eles tapavam ali com uma pedra, para que não ficasse com mau cheiro, para que os animais não fossem lá comer o corpo, né? Os restos mortais das pessoas. Jesus pede às pessoas que retirem a pedra, né? Para que ouçam a sua voz, né? E tendo, no versículo 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. E Jesus pede às pessoas que removam a pedra, e Jesus somente diz, Lázaro, vem para fora. Jesus, ele não faz nenhum gesto mágico, ele não não usa nenhuma poção, nenhum encantamento, nenhuma varinha de condão, nem nada. Jesus simplesmente fala, vem para fora, e aquele morto, ele ouve, né, aquele corpo já em decomposição, ele ouve e obedece à voz do Salvador. Então, nós vemos que aquela pedra, ela tanto impedia Lázaro de sair do túmulo, quanto impedia Lázaro de ouvir essa voz do Salvador que poderia fazer esse milagre tão poderoso, tão sobrenatural, tão fantástico, né? E hoje, né, a Igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, ela vem pregando o Evangelho, né, da morte e ressurreição de Jesus como pagamento dos pecados do mundo. E aquele que ouve essa voz, ele também deixa de ser um morto, espiritualmente falando, e passa a ter vida, passa a viver novamente e sai do túmulo e sai da sepultura espiritualmente falando. E o que impede é essa pedra. Essa pedra impede que as pessoas ouçam a voz de Jesus e o Evangelho. E a pedra hoje em dia tem sido o egoísmo humano, a autossuficiência, o amor nas coisas materiais e os cuidados das coisas desta vida, né? E Jesus encarregou as pessoas deste trabalho, de tirar a pedra. E hoje o trabalho de tirar a pedra ainda continua sendo da igreja, do homem, de pregar arrependimento, de pregar conversão, de pregar mudança de vida e coisas que possam remover essa pedra do egoísmo humano, da autossuficiência, do amor a si mesmo e dos pecados e da arrogância do homem, para que ele possa ouvir a voz de Jesus. Então, o verdadeiro pregador do Evangelho, aquele que remove a pedra que atrapalha a ressurreição espiritual, né, a nova vida, o novo nascimento, ele prega, sim, aquilo que vai contrário à vontade humana, né? Ele prega aquilo que faz com que o homem se arrependa, com que o homem volte atrás, com que o homem deixe o seu egoísmo, as coisas materiais e as coisas dessa vida. Se o seu pregador, se o seu pastor, se o seu missionário, aquele que prega para você, ele não está pregando arrependimento, mudança de vida, conversão, abandono de pecados, ele não está retirando essa pedra. E você não pode ouvir a voz do Salvador que diz para você, vem para fora, que diz para você, arrependa-se, que diz para você, viva novamente. Então, você precisa estar atento no que estão pregando para você, no que estão te ensinando, porque para que você possa ouvir a voz de Jesus, é preciso abandono de pecados, é preciso de renúncia, é preciso de novo nascimento
como nós estudamos já no capítulo 3, logo no começo desse programa, Jesus diz para Nicodemos, João capítulo 3, versículo 3, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, nascer de novo é isso, é arrependimento, é mudança de vida, é abandono de pecados, é renúncia a si mesmo, é deixar esse mundo para viver uma vida para Deus. Então, essa pedra precisa ser removida. E para que essa pedra seja removida, você precisa se arrepender. Se você busca a Deus para que as suas vontades sejam feitas, para que você melhore na sua vida financeira, na sua vida material, no seu casamento e na sua saúde, se você busca a Deus para isso, a sua pedra não foi removida. Você precisa buscar a Deus para nascer de novo. Você precisa buscar a Deus para matar o velho homem que está em você, a velha natureza, o velho ser humano, pecador, contrário à vontade de Deus. E você precisa matar essa pessoa para que o novo possa nascer, para que você possa ressuscitar dentre os mortos e para que você possa viver uma nova vida para servir a Deus. Você precisa se arrepender, você precisa mudar naquilo em que a sua consciência te acusa, em que você sabe que é mal perante os olhos de Deus, você sabe que que desagrada a vontade de Deus, e você sabe que é pecado e precisa mudar, você precisa tirar essas coisas da vida, você precisa olhar para essas coisas com nojo, com espanto, com pavor, para poder viver a nova vida que Deus espera de você. Então, você sim vai ressuscitar espiritualmente e vai ter o seu encontro com Jesus. A ressurreição de Lázaro, é claro, foi uma ressurreição física, né? Ele voltou a viver fisicamente, né? E quando removem aquela pedra, Jesus fala, ele ouve aquela voz, né? E ele levanta com vida e sai para fora, né? Versículo 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Ele ressuscitou, mas não podemos esquecer que ele foi enterrado de acordo com a tradição judaica. A tradição judaica, eles ungiam o corpo da pessoa com óleos aromáticos, com ervas aromáticas, com perfumes, ungiam o corpo para que não cheirasse mal durante ali o velório, durante a velação do corpo, e aquelas faixas ali também o corpo ficava todo enfaixado, parecido com as múmias, né? E ficava ali aquele corpo e era enterrado. Eu falei que o corpo era enfaixado como múmia, né? Mas tem uma diferença. As múmias do Egito, elas eram enfaixadas de modo que os braços eram enfaixados, separados do corpo, e as pernas também, né? Como a gente vê nos filmes que tem múmia, a múmia, né, no filme lá, ela caminha, ela pode caminhar. Mas no sistema hebreu de enfaixamento ali, de mumificação do corpo, eram atados os braços e as pernas tudo junto. Era tudo enrolado junto. Então, por isso que Lázaro precisou, Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir, tira essas faixas dele. Se fosse no sistema egípcio, ele mesmo conseguiria se desenrolar dessas faixas. Mas no sistema hebreu, com certeza, ele deve ter saído pulando lá de dentro, né? Não caminhando, porque as pernas dele estavam amarradas juntas. Ele deve ter saído caminhando, pulando lá de dentro, e precisou sim de uma ajuda. Então nós vemos que Lázaro, ele ressuscitou da mesma maneira que ele nasceu, com o mesmo corpo, né? O corpo físico. Então Lázaro, ele morreu outra vez. Futuramente Lázaro morreu de novo. E Lázaro
está agora no céu, está em atividade, não está dormindo. Ele está lá com aqueles que já morreram em Cristo e ele está aguardando a volta de Jesus para que Jesus o ressuscite nesse mesmo corpo, mas agora com um corpo diferente, um corpo diferenciado, o corpo espiritual. O apóstolo Paulo, ele falou desse corpo espiritual, né? Nós não temos tempo aqui de dar todos os detalhes desse corpo espiritual que Paulo falou, mas em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala dos versículos 35 até o 58, né? Sobre esse novo corpo que terão aqueles que ressuscitarem quando Cristo voltar. Diferente de Lázaro. Lázaro teve esse mesmo corpo que nós temos hoje, que fica doente, que envelhece e que morre. Mas a ressurreição nos trará um novo corpo, um corpo diferenciado, um corpo eterno, um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não fica doente, não passa fome, um corpo que dura para sempre. Então, aqui no versículo 44, diz assim, no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, na ressurreição, na volta de Cristo, nós teremos um corpo espiritual, um corpo diferente, um corpo bem diferente do nosso, com outras capacidades, um corpo com menos limitações, um corpo que dura para sempre. Se você ouvir essa voz de Jesus te chamando para nascer de novo, para uma nova vida espiritual de servidão e obediência a Deus, você terá esse novo corpo. Jesus, quando ele ressuscitou, né, dentre os mortos, que vai ser alvo do nosso estudo futuramente, ele ressuscitou com esse novo corpo, né? Jesus, na sua morte, depois da crucificação, ele morreu e ele teve o mesmo sepultamento de Lázaro. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 40, diz assim, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Passaram ervas aromáticas, perfumes no corpo de Jesus e o enfaixaram da mesma maneira que enfaixaram o corpo de Lázaro. E capítulo 20, versículos 1 a 7, vamos ver o que acontece quando os discípulos chegam e Jesus havia ressuscitado. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, e todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então nós vemos que na ressurreição de Jesus, né, foi um anjo, aparece lá e remove a pedra que tapava o sepulcro de Jesus, né? Não foi mais um homem, né? Mas foi um ser celestial que aparece ali te retirando a pedra. Mas não se conta e não há nos relatos dos 4 evangelhos que falam sobre a ressurreição de Jesus, dele ser ajudado por alguém a retirar as suas ataduras, aquela mumificação que faziam os judeus, que prendiam os braços e as pernas todos juntos, né?
que é praticamente impossível uma pessoa remover sozinha, precisava de ajuda. Mas nós vemos ali que estava tudo certinho, tudo ajustadinho, num lugarzinho ali, arrumado, aqueles lençóis. Então Jesus, com o seu novo corpo, o corpo espiritual, ele pôde atravessar as ataduras, ele pôde se livrar sozinho daquelas faixas que prendiam o seu corpo. Então nós vemos que se trata de um corpo espiritual, né? Sendo que o corpo espiritual ele não encontrou impedimento na matéria. Ele atravessou o invólucro de panos que o envolveu. Ele conseguiu atravessar aqueles panos e ele conseguiu sair sozinho. Esse é o novo corpo espiritual. Esse é o novo corpo que 99% das pessoas desejam. O corpo que não precisa mais de água, não precisa mais de comida. O corpo que não envelhece, que não se cansa, que não fica doente. O corpo que não se acaba. E o mais importante, o corpo que não morre. É esse corpo que as pessoas desejam, que todos desejam. O corpo que vive para sempre, que vive feliz, que vive satisfeito. Mas para que você tenha esse corpo, para que você possa viver com esse corpo, você precisa nascer de novo, você precisa ressuscitar, você precisa nascer para uma nova vida com Jesus. E você precisa se arrepender. Essa teologia da prosperidade que pregam por aí, de que tudo é bom, tudo é lindo, de que servir a Deus você vai ficar rico, você vai ser bem-sucedido, seus problemas acabaram. Esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele pede arrependimento para a remissão dos pecados. E o sacrifício de Jesus purifica dos seus pecados, traz o perdão diante de Deus e você terá a vida eterna. Nesse mundo você vai ter aflições e vai passar por dificuldades. Mas quando Jesus voltar, você vai ter esse novo corpo celestial, esse corpo espiritual, e você vai viver eternamente ao lado de Jesus. Mas é necessário arrependimento e mudança de vida para que você possa ter esse novo corpo. Versículos 47 a 52. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão só nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Então nós vemos aqui que eles ficaram admirados, né, e também ameaçados, né, a sua religião, porque esse feito, né, era incontestável. A ressurreição de um homem perante centenas de testemunhas era incontestável, né? Versículo 45 diz que muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Então estava aí o milagre maior e impossível. Impossível há 2000 anos atrás, quando Jesus fez isso, impossível nos nossos dias. Algo inacreditável, algo fantástico, né? Algo extraordinário. E Jesus conseguiu fazer esse milagre, fez isso para mostrar a sua autoridade, para a sua autenticação da sua obra e do seu trabalho, e também para que as pessoas crescem, né? E os judeus se sentiram ameaçados e fizeram ali um conselho. E este foi o último conselho. Este foi o conselho em que decidiram realmente que iam tirar a vida de Jesus. E o sumo sacerdote profetizou sem saber, né? Ele disse, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo
e que não venha perecer toda a nação. Na verdade, ele falava de que não acabar a religião judaica. Ele queria dizer assim, olha, é melhor nós tirar a vida de Jesus e a nossa religião, a nossa nação continua como está. E ele não vai mudar a nossa tradição e nossos costumes, né? Mas sem querer, ele pregou o evangelho. E o evangelho é este. Jesus, ele precisou morrer, ele precisou dar o seu sangue para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos viver eternamente, para que nós pudéssemos ressuscitar da nossa vida caída, da nossa vida suja como ser humanos, né? E, sem querer, ele profetizou isso. Versículo 51 diz, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. É por isso que eu te digo, se você serve a Deus, se você está na igreja, se você está no caminho fazendo a vontade de Deus, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de já ter ressuscitado dentre os mortos, espiritualmente falando, e de já ter garantido a sua salvação? Como eu posso ter essa certeza? Essa certeza vem de quê? De que Jesus morreu por você, de que ele ofereceu o sangue dele como pagamento pelos seus pecados. Aquela cruz, todo aquele sofrimento, aquela lança que atravessou o peito dele, toda aquela dor, aquela humilhação que ele passou, aquela coroa de espinhos, era tudo para você que está me ouvindo agora. Todo aquele sofrimento era para você. E, se você quiser, você precisa se arrepender, mudar de vida, crer no sacrifício de Jesus. Porque ele deu a sua vida jovem, 33 anos, e sua saúde, a sua espiritualidade, tudo no seu lugar, para que você pudesse ressuscitar com ele um dia, para que você pudesse ter esse corpo do qual falamos e a vida eterna. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 14, fala desse sacrifício. Hebreus 9:11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, o sangue de Jesus, o sangue dos animais, né, que na Páscoa era oferecido, né, era um sacrifício anual, simbolizando o pagamento dos pecados, que alguém tinha que morrer pelo pecador. Morria todos os anos os animais, os cordeiros, os bodes, as ovelhas, né? Mas Jesus, ele morreu na Páscoa também, né? E agora, na próxima Páscoa aqui, Jesus vai morrer. Daqui para frente agora é a despedida de Jesus, que nós vamos ver no capítulo 12, e ele vai morrer pelos pecados de todo mundo, pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados. E é somente essa morte que pode pagar a sua dívida, que pode te trazer a vida eterna, não suas obras, não seus méritos, mas única e exclusivamente o sacrifício de Jesus no seu lugar. Versículos 53 a 57, do capítulo 11 de João. Daquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava,
denunciá-lo a fim de o prender. Daqui para frente, Jesus vai morrer pelos nossos pecados. Daqui para frente já é o encerramento da vida de Jesus. Daqui para frente já é o sacrifício de Jesus em nosso lugar. E é o tema da semana que vem, né? Que nós vamos falar da unção do rei, de Cristo para o sepultamento, a entrada e aclamação do rei e a petição dos gregos, né? O império mundial do rei. E Jesus sacrificado por nossos pecados. Continue acompanhando o programa. Obrigado por nos acompanhar e até semana que vem vamos estudar o capítulo 12. Até mais, tchau!